Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, e continuando as parábolas de Jesus, hoje veremos os dois fundamentos. Terminando o Sermão do Monte, em Mateus 7, de 24 a 27, Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, e foi grande a sua destruição. Jesus muitas vezes referiu a tempestades repentinas que transbordavam o leito dos rios. A grande parte dos rios daquela região do mundo, a Palestina, eles são rios temporários, eles não são rios perenes. Ou seja, durante a seca eles desaparecem, mas quando dá chuva na cabeceira, eles enchem e transbordam. Então as pessoas, como faziam as suas casas de barro seco, elas procuravam se afastar do leito dos rios. E Jesus sugere que eles deveriam procurar exatamente a rocha, porque as casas edificadas sobre a rocha, elas não seriam abaladas por essas enchentes. O texto de Lucas, paralelo a esse, Jesus utiliza a expressão cabe os seus alicerces, ou seja, precisamos construir a nossa casa com alicerces firmes. E Jesus diz que o prudente construtor é aquele que ouve a sua palavra e pratica, ou seja, aquele que escuta, aquele que aprende e aquele que faz. Jesus está terminando o ensinamento fundamental do seu ministério, que é o Sermão do Monte. Anos passados, as pessoas muitas vezes me perguntavam: pastor, a Igreja de Cristo tem doutrina? Qual é a doutrina da Igreja de Cristo? Eu sempre dizia: olha, a doutrina da Igreja de Cristo é o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Muitas pessoas falam: só isso? Eu falei: vive, você vai estar muito bem. Então veja bem, quando está terminando o Sermão do Monte, aquele ensino fantástico, Jesus diz o seguinte, que o construtor prudente é aquele que ouve e pratica a sua palavra. A pessoa que ouve e pratica a palavra do Senhor, ele vai passar por tempestades. Gente, todos nós passamos por tempestades. Todo ser humano. Por isso, não adianta você orar: Senhor, não me mande tempos maus. Vai acontecer. Não precisa orar: Senhor, me mande tempos maus, porque eles vão acontecer. Isso é parte da vida. A vida é assim, a vida é desse jeito. Todos nós passamos por tempos bons e passamos por tempos maus. Quando a pessoa tem base na palavra, que ela ouviu, que ela vive essa palavra, essa pessoa, quando chega às dificuldades, ele não se desespera. E ele não se desespera porque ele tem alicerce, ele tem fundamento. Agora, se ele não tiver, ele vai se destruir. E é interessante que o texto faz questão de dizer que aquela pessoa que constrói a sua casa na areia, que é aquela casa que vai cair, é a pessoa que ouve a palavra e não pratica a palavra. Ou seja, o só ouvir a palavra não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é praticar a palavra. Algumas pessoas, elas utilizam de algumas coisas, algumas práticas, que não são cristãs. Elas deixam a Bíblia aberta na cabeceira da cama no Salmo 51. Gente, esse salmo o diabo usou para tentar Jesus. A Bíblia aberta sobre uma mesa não faz nenhuma diferença. A Bíblia faz diferença quando ela é vivida na minha e na sua vida. E é isso que Jesus está falando. Jesus está nos chamando para sermos os construtores prudentes. Aqueles construtores que edificam sobre uma base sólida. E o que é interessante no texto também é que Jesus deixa que o ser humano é um construtor. Ou nós somos construtores prudentes, que ouvimos e praticamos, ou nós somos construtores insensatos, loucos, que escuta, mas não pratica. E sobre os dois, tanto sobre o prudente quanto sobre o insensato,
vêm as intempéries da vida, só que aquele que tem os alicerces firmados, esse perdura. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não seja apenas ouvinte da palavra, não seja só aquela pessoa que participa de um culto, ouve a palavra e fala, que maravilha, que sermão. Aí na segunda você pergunta para ela, qual foi o tema do sermão? Esqueci, foi tão bom que eu esqueci. Para com isso, leia a palavra, viva a palavra. Nós não precisamos conhecer toda a palavra, nós não precisamos entender todos os meandros, não, nada disso, mas nós precisamos viver tudo aquilo que aprendemos. Se fizermos isso, nós seremos construtores prudentes. Nós seremos pessoas que podem vir as tempestades, podem cair as chuvas, que nós não seremos abalados. Bom final de semana para você, que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor. Fique em paz, te espero domingo às 19 horas no YouTube PIC Taguatinga para o nosso culto, e Pequenos Textos, Grandes Verdades volta na segunda. Um abraço, fique em paz, que Deus te abençoe.